a gente fala em operações com matrizes. O que são operações? Adição, multiplicação, subtração, tá? Então nós vamos começar vendo adição e subtração de matrizes. Em primeiro lugar, a adição e subtração de matrizes só é possível se elas forem de mesma ordem. Uma matriz 3 por 2 só pode somar uma matriz 3 por 2. Uma matriz 5 por 5 só pode somar com uma matriz 5 por 5. E como é que a gente faz para somar matrizes? Muito simples, tá? A gente soma ou subtrai os elementos correspondentes dessa matriz. Por exemplo, eu tenho essa matriz A e essa matriz B. Eu quero somar A com B. Linha 1, coluna 1 com linha 1, coluna 1. 4 mais 1. Linha 1, coluna 2 com linha 1, coluna 2. 3 menos 2. Linha 2, coluna 1 com linha 2, coluna 1. Menos 2 mais 5. Linha 2, coluna 2 com linha 2, coluna 2. 1 mais 7. Ou seja, né? 4 mais 1 aqui é 5, né? E não 3, 5, né? 3 menos 2 é 1, menos 2 mais 5 é 3 e 1 mais 7 é 8. Então, somar ou subtrair matrizes é muito simples. Você soma ou subtrai os elementos correspondentes, tá? Se eu for pegar a subtração dessa matriz, ó, A menos B, o que eu tenho, tá? Linha 1, coluna 1, menos linha 1, coluna 1. 4 menos 1. Linha 1, coluna 2, menos linha 1, coluna 2. Agora, reparem, 3 menos 2. Tá? Cuidado com isso, né? Eu estou subtraindo um número negativo, menos com menos vai dar mais, tá? Linha 2, coluna 1, com linha 2, coluna 1. Menos 2, menos 5. Linha 2, coluna 2, menos linha 2, coluna 2. 1 menos 7. Então, 4 menos 1 dá 3. 3 menos 2 é 3 mais 2, que dá 5. Menos 2 menos 5 dá menos 7. E 1 menos 7 dá menos 6. Agora, o que acontece? Tem gente que se perde um pouquinho nesse jogo de sinais quando você tem uma subtração. Ah, menos 2. Nossa, professor, eu costumo errar bastante quando eu tenho jogo de sinal. Para facilitar isso daí, você pode usar o conceito de matriz oposta. Vamos entender o que eu estou querendo dizer aqui. Uma matriz é oposta à outra quando seus elementos são simétricos. O que significa dizer elementos simétricos? A distância do zero é a mesma. Se eu pegar, por exemplo, vou pegar por exemplo aqui, eu tenho o 0, eu tenho aqui o menos 2 e o 2. A distância que esses dois números têm em relação ao zero é a mesma. Então eu posso dizer que o menos 2 e o 2 são simétricos. Ou seja, popularmente dito, como vocês conhecem, troca o sinal. Tá? Se trocou o sinal, eles são simétricos. Então eu tenho aqui a matriz B e a matriz menos B. Quando eu tenho menos na frente de uma matriz, eu posso designar que essa matriz é assimétrica da outra. Então, a simétrica de B, o simétrico de 1 é menos 1. O simétrico de menos 2 é 2. O simétrico de 5 é menos 5. O simétrico de 7 é o menos 7. E aonde é que entra essa relação que eu estou explicando para vocês? Essa relação entra no seguinte sentido. Toda vez que eu tenho uma subtração de matrizes, a subtração de matrizes pode ser a soma do seu simétrico. E isso te ajuda porque você não vai precisar ter aquele sinal menos com menos dá mais. Olha só, eu vou subtrair matrizes, como eu subtraí aqui. A subtração pode ser a soma da oposta. Então eu vou somar, ao invés de subtrair, eu vou somar a oposta de B. Ou seja, a oposta de B, onde tem 1, eu tenho menos 1. Onde tem menos 2, eu tenho 2. Onde tem o 5, eu tenho menos 5. Onde tem 7, eu tenho menos 7. Reparem que aqui eu tenho a matriz B e aqui eu tenho a oposta de B. 1 é simétrico a menos 1. Menos 2 é simétrico a 2. 5 é simétrico a menos 5. 7 é simétrico a menos 7. Então eu vou fazer a soma da simétrica de B. Ó, 4 menos 1 é 3, o mesmo 3 que está aqui. 3 mais 2 é 5, o mesmo 5 que está aqui, sem precisar usar esse joguinho de sinal, né? Eu estou somando com a oposta, eu não preciso fazer esse joguinho de sinal, né? Então, o que eu tenho aqui, ó? Menos 2 menos 5 dá menos 7, o mesmo menos 7 que eu tenho aqui,
1 menos 7 dá menos 6, o mesmo menos 6 que eu tenho aqui. Então, quando eu subtraio matrizes, tá? Para eu não me perder com o joguinho de sinais, eu posso somar com a oposta. A oposta nada mais é do que a simétrica. Ó, o oposto de 1 é menos 1, o oposto de menos 2 é 2, o oposto de 5 é menos 5, o oposto de 7 é menos 7. E eu acabei somando, então, com a matriz oposta. Reparem que deu o mesmo resultado da subtração. Vamos para mais exemplos disso aqui? Vamos lá.